Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração, você que me ouve em algum lugar, que o Espírito de Deus possa te abençoá-lo de maneira sobrenatural e gloriosa. Livro dos Gálatas, capítulo 5, versos de número 1, diz o título: ou a lei ou Cristo. Aí assim diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não se submetais de novo ao jugo de escravidão. Queridos, observa que a Escritura menciona que Cristo nos libertou para sermos dele. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, Ele nos libertou para sermos livres, para sermos dele, para sermos do Espírito Santo e de mais ninguém. E veja que ao nos libertar, Ele recomendou: permaneceis, pois, firme. Ou seja, a gente não pode voltar a ser escravo de novo. Permaneceis, pois, firme. A gente não pode voltar a ser quem éramos antes de Cristo. Permaneceis, pois, firme. A gente não pode voltar a ser escravo como um dia já fomos. Permaneceis, pois, firme. A gente não pode retroceder e voltar para trás. A gente não pode voltar a ser da velha criatura como éramos antes de Cristo Jesus. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Veja, quando a Escritura nos recomenda permanecer firme, não se submeter de novo ao jugo de escravidão, está nos recomendando a não voltar de novo ao estar em Cristo, ou ao ter se tornado livre em Cristo. A gente não pode voltar a ser da mentira como um dia éramos, porque mentira é coisa do diabo. A gente não pode voltar a ser da vaidade como éramos, porque a vaidade a Bíblia condena. A gente não pode voltar a ser do ódio, porque hoje não estamos no mundo, hoje estamos em Cristo. O ódio é coisa do mundo. A gente não pode voltar a ser, senhoras e senhores, dos palavrões, boca suja. Tem crente que tem a boca suja. Boca suja é coisa do diabo, não é coisa de Deus não. A Bíblia diz no Evangelho de João que o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. A gente não pode voltar a ser do pecado. Não estamos no mundo, estamos em Cristo. Hoje temos que viver em santidade. A gente não pode ser de Aparecida, de Fátima, de quem quer que seja. Hoje somos de Cristo. Para que essa teoria de se prostrar diante da imagem, como muitos fazem, tem até crente voltando para a igreja católica. Isso aqui não é uma crítica, não é a Bíblia. Se você for lá em Salmo, você vai ver o que está escrito. Como é que se adora algo que tem boca e não fala, olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, nariz e não cheira, tem mãos e não apalpa, perna e não anda? Então se torne como ele, todo que neles confia e adora. É a Escritura que diz isso. A gente não pode voltar a ser do vício, porque hoje a Bíblia diz aqui que para a liberdade foi que Ele nos libertou, Cristo Jesus. Se Cristo nos libertou para sermos livres, temos que permanecer sendo livre, permanecer sendo dele. É como a irmã que está na igreja, na presença de Deus, e veste curto. Voltou a ser do pecado de novo. Ora, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3 que o corpo é templo do Espírito Santo. Se o corpo é templo do Espírito Santo, não é para ser exibido para o mundo lá fora, para as pessoas, porque o corpo é templo do Espírito. Se é templo do Espírito, tem que zelar do corpo, tem que conservar o corpo. Se o corpo é templo do Espírito, a gente tem que ter o devido cuidado para com ele, porque templo do Espírito Santo não é para se exibir lá fora para o mundo, é templo do Espírito. Quantas são as irmãs que estão andando quase nua e diz que é crente ainda? Assim é o homem vaidoso, de igual modo, que quer chamar a atenção dos outros. Irmão, nós temos que olhar, observar os preceitos de Deus, muitas pessoas, e se perguntar: de quem muitos está sendo de fato?
Porque a Escritura recomenda que ou somos de Cristo, ou pode estar sendo de qualquer um outro. Depende de para quem alguém está vivendo, se para Cristo ou não. Porque quem está vivendo para Cristo deve ser livre, porque é uma pessoa livre. É uma pessoa que não carrega consigo nada da velha criatura. A pessoa que é infiel a Deus não é dizimista na igreja que congrega. Porque tem gente que é tão mal fechada, é tão miserável, é tão munheca, que nem o dízimo dá na igreja que congrega. Tem alguns que são assim. Está roubando de Deus dentro da igreja. Está sendo da infidelidade e não de Cristo. Como diz aqui, Ele nos libertou para ser livre. Mas de quem vós estáis sendo? Óbvio, eu sei que tem pessoas me ouvindo que são de Deus de fato. Mas certamente tem muitas pessoas que estão me ouvindo que acham que são e não é. Tem pessoas me ouvindo agora que não perdoam o irmão, não amam o irmão, e abre a boca e diz assim: eu sou de Deus, tem um Deus na minha vida. A Escritura diz que Ele nos libertou. Se a Escritura menciona que Ele nos libertou e recomenda permanecer firme, não se submeter de novo, a gente não pode ser do ódio, não pode voltar a ser da mentira, não pode voltar a ser da ignorância, da rebeldia, do engano, da idolatria, ou do que quer que seja. Porque quando a Escritura diz que Cristo nos libertou e nos recomenda permanecer firme, é não voltar a ser de nenhuma dessas coisas. Se alguém está na presença de Deus, quem quer que seja, irmão, e carrega algo de tudo isso aqui que mencionei consigo, esse alguém que está carregando algo semelhante que mencionei consigo, não está sendo de Deus coisa nenhuma, porque está deixando a liberdade por outras coisas. E a recomendação é: permaneceis, pois, firme ou livre, e não se submeter de novo e de novo, a pessoa que odeia, que não ama, que não perdoa, que é ignorante, que é rebelde, que é vaidoso, é infiel, não obedece à palavra, está sendo da desobediência, não está permanecendo firme, como a Escritura recomenda. Então, aqueles que permanecem firmes, como a Escritura recomenda, esses estão sendo totalmente do Espírito Santo. Mas aqueles que não permanecem firmes com a recomendação da palavra, não está sendo de Cristo coisa nenhuma. Voltou a ser de outros de novo. E aí eu pergunto aqui para muitos, repito, nem para todos, mas pergunto para muitos que estão me ouvindo: e você? De quem você está sendo? Porque ter muita gente na presença de Deus é fato. Mas o fato de estar na presença não significa que é dele. E te provo, Mateus 25, aquelas 10 virgens, 5 eram dele, 5 não. Estavam no mesmo caminho as 10, mas só 5 aproveitou a oportunidade, 5 não fez questão. Lá em número 16, Corá achava que Deus era com eles e Deus não era com eles também. Se você viajar pela Escritura, você vai encontrar inúmeras passagens de personagens que achavam que Deus era com eles e Deus não era coisa nenhuma. Quantas pessoas hoje em dia estão assim, dentro da igreja, aparentemente na presença de Deus, mas longe de Jesus Cristo, por causa da dureza de coração. Em vez de ter permanecido firme, em vez de permanecer na liberdade, em vez de permanecer com Cristo, embora estão na presença, mas estão andando na companhia de outros, da infidelidade, da rebeldia, da desobediência, da dureza de coração, não se arrepende, não perdoa, não quer saber da igreja. Tem gente que nem na igreja está indo e diz assim: eu tenho um Deus na minha vida. Irmão, para de deixar o diabo te enganar. Se muitos que estão na presença de Deus, nem todos têm Deus na vida deles, os que estão na presença, nem todos têm Deus. Imagina a pessoa que nem na igreja está indo. Tenhamos que ser sinceros, parar de viver de ilusão. Se a pessoa não está indo, não tem Deus coisa nenhuma. Hebreus, a Bíblia diz: não devemos deixar de congregar, tanto que o grande dia se aproxima. É a Escritura que diz isso, não sou eu. Então a gente não pode deixar se levar pela teoria da conspiração, deixar se enganar. Temos que ser sinceros, mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade venha a ferir alguém, mesmo que a verdade ela venha cortar lá na divisão da alma e do espírito. Se alguém não está indo na igreja, não adianta se vangloriar. Deus não é com essas pessoas coisa nenhuma. Então a Escritura está errada. A pessoa que não vai na igreja diz: Deus é comigo. Aonde? Quando? Para de se enganar, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme. Ou seja, a pessoa que está na presença de Deus e bebe,
está sendo da bebida e não de Cristo. A pessoa que está na presença de Deus andando em maus companhia, você está sendo do mundo e não de Cristo. Porque se você está andando na companhia de pessoas que não vivem a mesma fé que você, que não servem o mesmo Deus que você, que não está andando no mesmo caminho que você não deveria estar na companhia deles coisa nenhuma. Porque em Coríntios a Bíblia diz que comunhão há entre Jesus Cristo e o maligno, entre Cristo Jesus e o trono da iniquidade. Que entre a pessoa que está na presença de Deus e alguém que está no mundo. Não pode haver comunhão, é a Bíblia que diz isso, a Bíblia não está errada. O que significa que o crente não pode andar na companhia de ímpios. É a Bíblia. Ou seja, deixou a liberdade, deixou de ser de Cristo, voltou a ser do mundo novo, está dentro da igreja vivendo de ilusão. Tendo essa mensagem como base, você faça uma reflexão e se pergunte se você não é uma das pessoas que de novo e de novo tem deixado se levar, deixado ser enganado, está vivendo de engano, de teoria, achando que está certo, mas está errado e não percebe. É como o pregador também, que usa a escritura para pedir, para tirar dinheiro das pessoas. Irmão, a escritura não é para tirar das pessoas, é para acrescentar na vida delas. A verdade é uma só, quem faz isso, a escritura quem diz isso não sou eu. Lá em Atos dos Apóstolos 2 a partir do 45, a pessoa que faz isso, ela não está em Cristo coisa nenhuma, porque deixou a liberdade e deixou de ser de Cristo, voltou a ser da avareza, da ganância. E a escritura que menciona isso, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É como o crente também que anda no meio dessa sujeiraiada de politicaiagem, que quer que seja. A mesma coisa, deixou de ser de Cristo e passou a ser da sujeira do mundo. É a Bíblia, isso aqui é a Bíblia, não sou eu. Então, todos que vão ver essa mensagem, que você faça uma reflexão e se perguntem de quem você está sendo de fato. Repito, eu sei que tem pessoas me ouvindo que são de Deus e que estão em Deus de fato, mas também sei que tem muita gente me ouvindo que está na presença de Deus, mas que não é de Deus, porque está andando na companhia de outro, de escândalo, de discórdia, entre tantas outras coisas, dando o nome de Deus a falar, usando o nome de Deus em vão. Não está sendo de Deus coisa nenhuma, tá bom? Faça uma reflexão, tendo a mensagem como base, e se pergunta se você é daqueles que têm permanecido ou é daqueles que têm voltado. Aqueles que permaneceu, não voltou para a sujeira, não aceita a sujeira, esses sóis de fato do Espírito Santo. Mas aqueles que voltaram de novo e de novo, pode estar dentro da igreja, mas não está sendo de Deus coisa nenhuma, porque voltou sendo de novo da sujeira. Você é daqueles que permaneceu ou é daqueles que voltou? Quem você é? Boa reflexão, forte abraço, até a próxima no nome de Jesus.